No início dos anos 2000, fui pego de surpresa pela recessão. Tinha um emprego estável na área de informática e estava prestes a ser promovido a gerente quando os cortes de funcionários começaram na empresa em que trabalhava. Sobrevivi à primeira rodada de demissões, assistindo meus colegas empacotarem seus pertences e partirem. No entanto, eu sentia que meu tempo também estava chegando. E aconteceu rápido. Empacotei meus objetos em uma caixa branca e fui escoltado pela segurança até o estacionamento. Na semana seguinte, a desesperança bateu forte. Eu precisava encontrar outro emprego imediatamente, mas ninguém estava contratando. Cada currículo que entregava parecia ir direto para o triturador. Um dia, enquanto lavava roupa no meu prédio, folheava o jornal e marcava as vagas para as quais já havia me candidatado. Ao colocar as roupas na secadora, notei um cartaz na parede com letras grandes. Procuramos vendedores. Bom salário, sem necessidade de experiência. Viagens por todo o país. Alcance a liberdade financeira. Ligue agora. Arranquei o cartaz da parede, dei de ombros e murmurei: o que pode dar errado? Dobrei-o ao meio e o enfiei no bolso, continuando com minhas tarefas. Na semana seguinte, liguei para o número e agendei uma entrevista com uma senhora animada ao telefone. No dia da entrevista, vesti meu melhor terno, peguei meu currículo e tentei parecer confiante enquanto esperava na recepção. O ambiente era abafado e o suor escorria pela minha nuca. O tempo passava lentamente. Observei um ventilador sujo balançando para frente e para trás, suas fitas presas à grade tremulando ao vento. Uma formiga rastejava pelo chão. Brincava distraidamente com a ponta do meu currículo quando, finalmente, a recepcionista anunciou: o senhor Vô irá recebê-lo agora. Ela apontou para uma porta marrom. Entrei e estendi a mão para o homem careca e suado sentado atrás da mesa. Ele me cumprimentou rapidamente e ajustou a cadeira, os botões de sua camisa esticados devido à barriga avantajada. Você preencheu os formulários? Resmungou, empurrando os óculos para cima do nariz. Sim, senhor. Incluí também uma cópia da minha carteira de motorista e do meu currículo. Respondi, mas ele apenas acenou com a mão, me interrompendo. Abriu a gaveta da mesa, pegou um cartão e o jogou na minha direção. Esse é o seu cartão de gasolina. Mantenha o controle das suas milhas e guarde todos os recibos. O pagamento é semanal, depositado diretamente na sua conta bancária. Mas lembre-se, você só recebe se fizer vendas. Então, eu começaria a pegar a estrada o mais rápido possível. Ah, e não esqueça disso. Ele jogou um pager para mim. Em seguida, me entregou uma lista de estados e empresas onde eu deveria ir pessoalmente para vender os produtos. Sem mais explicações, me dispensou. Fiz as malas, esvaziei minha geladeira, peguei um mapa e caí na estrada. O trabalho me levou ao sudoeste do país, visitando instalações médicas para vender um produto que supostamente revolucionaria o campo da saúde. Para minha surpresa, acabei me tornando um vendedor decente. Em pouco tempo, conseguia pagar minhas contas sem dificuldades. A vida estava melhorando. Após 4 anos na empresa, a estrada já não parecia tão ruim. Mas eu precisava de uma pausa. Durante as festas de fim de ano, decidi tirar alguns dias de descanso. Parei em uma área de descanso para conferir meu mapa quando o sol começou a se pôr. Comi um sanduíche, caminhei um pouco e me alonguei. Quando voltei para o carro, vi uma placa que dizia: Passeio cênico da Rota 66. Parecia uma ótima maneira de voltar para casa. A lua já brilhava no céu e o deserto se tornava um cenário desolado, repleto de cactos e arbustos secos. Liguei o rádio e olhei para o relógio. Precisava entrar em contato com minha família em breve, mas meu celular estava sem sinal. Coloquei-o no console e me concentrei na estrada. Meus olhos começavam a pesar quando, de repente, gotas de chuva começaram a bater no para-brisa. Em questão de segundos, uma tempestade torrencial desabou. Os limpadores não conseguiam dar conta da água. Diminuí a velocidade e procurei meu mapa. Foi então que percebi: ele não estava no banco ao meu lado. Vasculhei o carro com os olhos, mas nada. Foi quando lembrei: eu o havia deixado no capô do carro na área de descanso. Praguejei baixinho e bati no volante. Minutos depois,
Meus faróis iluminaram um sinal. Posto de gasolina e motel à frente. Segui pela estrada secundária por alguns quilômetros. A princípio, achei que fosse um anúncio desatualizado, mas logo vi o letreiro de um posto de gasolina. Suspirei aliviado. Entretanto, ao me aproximar, percebi que estava fechado. Olhei ao redor e notei um motel do outro lado da rua. A placa de vagas disponíveis piscava intermitente. Saí do carro e corri até a recepção. Uma atendente me encarava em silêncio. Tem quartos disponíveis para esta noite? Perguntei, ofegante. Ela assentiu. Alguma preferência? Questionou. Peguei minha identidade e o cartão de crédito. Qualquer um serve. Respondi, colocando os itens no balcão. Ela preencheu um formulário e me entregou a chave. São $40. Check-out ao meio-dia. Paguei. Peguei meu recibo e segui para o quarto. O ambiente era simples, mas funcional. O carpete estava gasto, e as colchas da cama pareciam ter visto dias melhores. Pendurei meu casaco molhado no armário, liguei a TV e me sentei na cama. O noticiário falava sobre a economia. Com a única luz do quarto vinda do brilho da tela, adormeci. Em algum momento da noite, o telefone tocou. Acordei sobressaltado e atendi, murmurando sonolento. Alô? Nada. Silêncio absoluto. Olhei para o aparelho e percebi que não havia cabo conectado a ele. Um arrepio subiu pela minha espinha. Antes que pudesse reagir, a luz do banheiro acendeu sozinha. Meu coração disparou. E então, o micro-ondas ligou, a TV aumentou o volume no máximo e o telefone tocou novamente. Corri até a porta, encostando minhas costas contra ela, tremendo. O que quer que estivesse naquele quarto, não queria que eu ficasse. E então, a porta do armário rangeu. Lentamente, se abriu. Dentro dele, uma figura horrenda me encarava. Olhos afundados, boca esticada de orelha a orelha, pele pálida e dedos longos segurando a moldura. Ela sorriu. Eu gritei. No dia seguinte, eu estava em casa. Nunca mais viajei para a Rota 66. E até hoje, nos meus pesadelos, aquela coisa ainda me observa do armário. Meu pai sempre foi um homem verdadeiramente religioso. Para dar um pouco de contexto, ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Antagorda, e ao longo da vida passou por diversas experiências inexplicáveis. Hoje, venho compartilhar uma delas. Em um domingo, meu pai foi pescar com meu avô, seu tio e um amigo do tio. Como de costume, ele estava na margem do rio, concentrado em sua pescaria, até que meu avô avisou que já era hora de voltar para a barraca. Vale destacar que, para guardar os equipamentos, era necessário subir um morro que levava até o local onde os carros estavam estacionados e onde a barraca estava montada. Seu tio e meu pai vinham atrás do restante do grupo, enquanto ele carregava as varas de pesca. Foi então que algo estranho aconteceu. De repente, as varas começaram a ser puxadas para trás, como se uma força invisível estivesse tentando impedir sua subida. Não olhe para trás, disse seu tio em um tom baixo, mas firme. Apenas continue subindo. Meu pai sentiu um frio intenso na barriga, mas obedeceu sem questionar. Cada passo se tornava mais difícil, como se algo estivesse puxando as varas e tornando a subida mais árdua. Finalmente, quando chegaram ao topo e deixaram a inclinação para trás, a curiosidade falou mais alto. Meu pai se virou, entre a vegetação densa, viu um cachorro preto de olhos brilhantes escondido. O mais estranho era que não havia nenhuma fonte de luz ali. Meu avô estava com a lanterna, na parte de trás da trilha. Não havia nada que pudesse iluminar. Mesmo assim, os olhos do animal brilhavam com uma intensidade sobrenatural, deixando claro que algo ali estava além da compreensão humana. Naquele instante, meu pai sentiu uma pressão no peito, como se o próprio ar ao seu redor tivesse ficado pesado. O medo o envolveu como uma névoa espessa. Seu tio, percebendo sua expressão de terror, segurou seu braço e o sacudiu. Agora que você viu, não dê as costas para ele. Caminhe devagar até a barraca
e reze. Sem questionar, os dois começaram a murmurar orações enquanto seguiam cautelosamente em direção à barraca. A cada passo, sentiam aquela presença os observando, os seguindo. Era uma sensação sufocante, como se estivessem sendo caçados. Assim que chegaram à barraca, entraram apressados e fecharam a entrada. Do lado de fora, o vento começou a soprar com uma força estranha, sacudindo a estrutura com brutalidade. Meu avô, notando o nervosismo deles, perguntou o que havia acontecido, mas nem meu pai nem seu tio quiseram falar sobre aquilo naquele momento. Permaneceram em silêncio, rezando baixinho, até que tudo, finalmente, se acalmou. Na manhã seguinte, quando o sol iluminou o acampamento, decidiram voltar ao local onde meu pai havia visto o cachorro. No entanto, não havia pegadas, nem qualquer sinal de que um animal tivesse estado ali. O único vestígio que encontraram foi um cheiro estranho impregnado no ar. Um odor pesado e indescritível. Desde aquele dia, meu pai nunca mais olhou para trás quando sentia que algo seguia na escuridão. Obrigado por ler esta história e agradeço a todos que compartilham suas experiências aqui no canal. Amo cada uma delas. Essa história aconteceu há 3 anos, por volta da época em que a Covid-19 começou. Já faz um tempo, mas ainda vale a pena ser compartilhada. Era o início de 2020, e eu tinha acabado de conseguir um novo emprego em uma pequena cidade perto de onde eu morava. Enquanto procurava um lugar para viver, minha irmã se ofereceu para alugar sua casa para mim. Ela havia comprado o imóvel 2 anos antes, mas ela e o marido não se adaptaram. Como o trajeto para o trabalho era longo, acabaram se mudando. A casa estava desabitada desde então. Por sorte, ela ficava bem próxima ao meu local de trabalho, a cerca de 40 minutos de carro, e minha irmã praticamente a alugou de graça para mim. Eu só precisava pagar água, eletricidade e cuidar do lugar. Eu já morava lá há uns 2 ou 3 meses e já estava acostumado com a rotina. Certa noite, depois de voltar do trabalho e estacionar meu carro, enquanto caminhava até a porta, notei algo estranho. Havia uma bituca de cigarro na calçada da minha casa. Me abaixei e a peguei, pensando que poderia ser minha, já que sou fumante. Mas, ao olhar a marca, percebi que não era. Sem dar muita importância, joguei fora e segui com minha noite. 2 dias depois, ao voltar para casa, percebi mais algumas bitucas de cigarro, desta vez perto da minha varanda. Fiquei irritado e pensei que alguém poderia ter sentado ali para fumar. Como eu não sabia quem era, não havia muito o que fazer. No entanto, percebi que os cigarros haviam sido apagados recentemente. Isso significava que a pessoa provavelmente saiu apressada quando me viu chegando. Naquela noite, enquanto assistia a um filme no meu laptop, já era tarde, provavelmente depois da 1 da manhã. Por isso, fiquei surpreso ao ouvir um carro passando. Era um bairro suburbano. Por conta da pandemia, as pessoas raramente saíam à noite. Cerca de meia hora depois, comecei a ouvir vozes por perto. Tentei prestar atenção, mas não conseguia entender o que diziam, pois falavam de forma abafada e sussurrada. Nesse momento, comecei a me sentir nervoso. Pausei o filme e me levantei silenciosamente do sofá para verificar se a porta da frente estava trancada. No meio do caminho, congelei ao ouvir passos se aproximando da minha varanda e as vozes ficando ainda mais baixas. Percebi imediatamente que quem quer que fosse estava tentando invadir a casa. Encostei na porta da frente e esperei, esperando ouvir uma batida forte ou a maçaneta sendo forçada, mas tudo permaneceu estranhamente quieto. Decidi ir até a janela para ver se eles ainda estavam lá ou tinham desistido. Minhas janelas tinham grades internas que precisavam ser destravadas para mover as cortinas ou olhar para fora com clareza. Lentamente, destravei o mecanismo e levantei a grade. Quando movi a cortina, fiquei em choque. Encostado na minha janela, havia um homem. Ele também se assustou ao me ver, pois praticamente tropeçou para trás, puxando o capuz para cobrir o rosto.
Tudo o que consegui ver foram seus grandes olhos azuis me encarando. O amigo dele, que estava na varanda, pareceu perceber a situação e, sem hesitar, começou a chutar a porta com força. Foram uns 4 ou 5 chutes, mas, felizmente, a porta resistiu. Durante todo esse tempo, eu estava paralisado pelo medo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas logo despertei do meu estado de choque, bati as grades da janela com força, trancando-as novamente, e corri para o andar de cima. Me tranquei em um quartinho de armazenamento, empurrei uma mesa contra a porta e liguei para a polícia. Enquanto esperava, ouvia os invasores sacudindo as grades das janelas violentamente. Um deles, frustrado, soltou um grito de raiva tão alto que provavelmente acordou metade do bairro. Quando a polícia finalmente chegou, os dois já tinham fugido. Os agentes não conseguiram identificá-los, mas aumentaram a ronda no bairro nas semanas seguintes. Mesmo assim, eu não me sentia seguro para continuar morando ali. Pouco tempo depois, me mudei, e minha irmã vendeu a casa alguns meses depois. Pelo que sei, nada parecido aconteceu com os novos moradores. Ainda fico bastante abalado ao lembrar desse episódio, mas acho que compartilhar essa experiência é melhor do que continuar remoendo o medo sozinho.